Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3. Glória a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Só esse versículo. Vamos meditar, vamos refletir a respeito desse versículo. Amém? Todos já conhecem esse versículo? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Profeta Jeremias, meus irmãos, acho que a maioria aqui sabe que ele ganhou um título, né? De profeta o quê? Chorão. Profeta chorão, ou das muitas lágrimas, né? Mas qual era o choro de Jeremias? Porque Jeremias era um intercessor, foi um intercessor ali de Judá. Ele chorava porque ele via o pecado do povo, o distanciamento do povo da presença de Deus. Ele trazia uma palavra de Deus, de conselho, mas o povo rejeitava, o povo criticava e foram mais além, acusaram ele, prenderam ele, e ainda só não mataram, mas eles queriam até levá-lo à morte, por causa das palavras que Deus trouxe através de Jeremias. Então Jeremias, ele chorava nesse sentido, porque ele era um intercessor e via que a palavra profética que ele trazia não estava sendo tratada, o coração estava endurecidos, as pessoas não estavam aceitando aquela palavra, apesar de ele ser um homem de Deus, um profeta de Deus, estava sendo boca de Deus, mas as pessoas não criam. Amém? Então, por isso que ele ganhou esse título, né? Profeta chorão. Mas vamos entender esse choro de Jeremias. Não é aquele choro, ai meu Deus, coitado de mim. Não era esse tipo de choro, né? Era um choro de misericórdia por aquele povo. Mas Jeremias, meus irmãos, ele viveu um tempo ali bastante conturbado. Foi um tempo em que o povo, como eu disse, estava distante. Ali tinham se desviado, estavam vivendo uma vida de idolatria, e a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, que tinha vindo através de Jeremias e de outros, é de que Deus haveria de fazer um juízo, Deus haveria de fazer algo ali, que fosse um pesar para aquele povo, mas as pessoas não deram crédito, né? Não deram crédito, e no texto aqui já do capítulo 33, já está ali, Jeremias já está vivendo ali o juízo de Deus. A cidade de Jerusalém já estava cercada pelo rei Nabucodonosor. Estava ali o povo, né, vivendo uma situação já desesperadora. E apesar da rebeldia daquele povo, apesar da idolatria, que aquele povo já era um povo de Deus, um povo que já tinha conhecido a Deus, apesar de estar vivendo aquele momento de distanciamento de Deus ainda, pela sua graça e misericórdia, mantinha seu servo, profetizando, anunciando ali a sua palavra. Amém? Então Deus ali, na sua grande misericórdia, usa ali Jeremias como intercessor, como instrumento ali, para levar a palavra de Deus àquele povo. E naquele momento, vivendo aquela situação de a cidade cercada, para ser levada aquele povo cativo para a Babilônia, vem essa palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas
que vocês não sabem, que vocês ainda não conhecem. Deus tinha pesado a mão ali, o juízo de Deus estava já sobre Judá. Mas Deus traz ali, olha, haverá coisas que vocês não estão ainda discernindo. Vocês não têm percepção agora. Porque vocês estão vivendo um momento agora. Mas eu tenho coisas grandes para vocês lá na frente. Amém? Haverá sim um exílio, mas haverá também um tempo de retorno, um tempo de reconstrução. Amém? Porque Deus ama o seu povo, mesmo quando aquele que muitas vezes desobedece, entra em pecado, se afasta da presença de Deus. Sim, Deus pesa a mão, mas Deus sempre estende as suas mãos de misericórdia. Amém? Esperando que haja uma reconciliação, esperando que haja um conserto, que haja uma reaproximação. Porque o que Deus quer é que sejamos próximos dEle. Amém? O castigo que Deus estava trazendo ali não era para sempre. Haveria um tempo. Mas era necessário que aquele cerco se concretizasse. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, o povo foi levado para a Babilônia. Foram 70 anos no cativeiro. Mas nesse tempo aqui de Jeremias, Deus já estava dizendo: eu farei grandes coisas, amém? Haverá reconstrução, haverá uma transformação, haverá algo diferente, amém? As coisas não ficarão assim para sempre. Louvado seja Deus. As coisas muitas vezes estão difíceis na nossa vida, estamos cercados de problemas. A palavra de Deus diz: clama a mim, é hora de clamar. Quando nos sentimos cercados, sem saída, sem solução, angustiados pelas circunstâncias, é hora de clamar, é hora de buscar. E aquele que clama, há uma promessa da parte de Deus. A promessa de Deus: responder-te-ei. Haverá resposta de Deus. Quando clamamos a Deus, há uma resposta da parte de Deus. Deus não desampara nenhum dos seus. Deus não desampara nenhum dos seus pequeninos. Quando clamamos, quando buscamos, quando nos prostramos diante dele em sinceridade de espírito, de palavra, de coração, ele responde. Ele responde, porque Deus é um Deus, aleluia, fiel. Louvado seja Deus. A cidade foi entregue nas mãos dos babilônios. O povo ali estava sofrendo e ia sofrer por um período por causa das suas transgressões. A corrupção, a idolatria tinha tomado conta, estava no meio ali do povo de Deus. Não deram ouvido à voz do profeta, não deram ouvido ao aviso, porque houve aviso ali: olha, vocês se consertem, vocês se coloquem diante de mim, vocês façam conserto, vocês se alinhem. Mas não houve ali um quebrantamento, um arrependimento. E o juízo de Deus, ele veio. E o juízo de Deus se concretizou. As palavras ali que foram anunciadas por Jeremias se concretizou. Porque as palavras de Jeremias, o profeta estava dizendo: olha, Deus vai mandar um castigo, Deus vai fazer coisas terríveis. E as pessoas não gostam de ouvir palavras assim desse jeito. Não gosta. O que o povo gosta de ouvir? Palavra do profeta: Deus vai te dar maravilha, Deus vai fazer só coisa boa, né? Quando o profeta vem e faz uma correção, que Deus revela que há algo de errado na vida, a pessoa está andando torto, aí vem a palavra de Deus e corrige, a pessoa: esse profeta aí nem de Deus não é isso que eu quero ouvir não, não é isso que eu quero ouvir não, porque muitas vezes só queremos ouvir coisas boas, independente da nossa vida, do que andamos fazendo, como estamos caminhando.
Como é a nossa vida cristã, como um servo de Deus, como serva de Deus? Estamos vivendo à toa, sem comunhão, sem compromisso, dizendo não para Deus e sim para as coisas do mundo. E aí, quando buscamos uma palavra profética, queremos alcançar palavras de bênção, de maravilhas, de coisas, de conquistas, né? de coisas grandes da nossa vida. Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Nada é oculto aos olhos de Deus. E Deus sim, Deus abençoa, Deus dá coisas grandes, Deus faz grandes maravilhas, mas Deus não anda de acordo com o pecado, Deus não aprova o pecado, Deus não aprova aquele que vive em vida dúbia, amém? Jeremias foi excluído pelo povo, foi condenado pelo povo, exatamente por isso. Porque ele não estava levando palavras que estava massageando o ego do povo. Jeremias levou a palavra forte, uma palavra de Deus. Fala, vocês se consertam, larga a idolatria, larga o pecado, larga essa vida torta, se volte para Deus, porque Deus vai pesar a mão e não vai ser coisa pouca não. Contextualizando, né? E o povo não gostou. O povo reprovou a profecia. O povo reprovou ali o que Deus estava falando na boca de Jeremias. Até que chegou o momento, chegou o limite. Deus falou, olha, chegou, basta. Enviou a nação inimiga, o rei Nabucodonosor, cercou toda a cidade. Ninguém sai, ninguém entra. Passaram fome, passaram necessidade, tempos difíceis, até que o exército veio, derrubou os muros, tomaram a cidade, levou o povo cativo. Ou seja, o juízo de Deus se cumpriu, porque não houve arrependimento, porque não houve ali confiança, porque não houve a aceitação daquilo que estava sendo proclamado através do profeta Jeremias. Amém? Deus é Deus de amor. Deus é aquele que zela. Deus, Ele é bom em todo o tempo, sim ou não? Mas Deus também, Ele pesa a mão. Lembra de Sodoma e Gomorra? Amém? Então, meus irmãos, a primeira coisa, a primeira lição que nós devemos aprender nesse texto, com esse versículo, nesse contexto aqui de Jeremias, primeira lição, é que devemos ouvir e obedecer, em primeiro lugar, a voz de Deus. Amém? Ouvir e obedecer a voz de Deus. Aleluia. Mas Deus fala, olha, clama a mim. Mesmo que você chegou nessa situação, eu não vou te jogar, não vou te lançar fora dessa forma. Clama a mim. E o que é clamar? É orar. Mas clamar, meus irmãos, dá um sentido mais acentuado, mais forte do que orar. Porque orar é aquela oração que você pode fazer diariamente, cotidianamente, normalmente. Mas clamar dá uma ênfase, sabe? Quando você está numa situação muito difícil, extremamente difícil, está vivendo um momento que você está desesperado, um momento desesperador. Essas horas é a hora de você clamar. Amém? Clamar a Deus. Porque era exatamente esse momento que eles estavam vivenciando ali, um momento desesperador para eles. E aí fala, clama a mim. Clamar a Deus, buscar a Deus, se voltar para Deus. Amém? Clamar, porque quando clamamos, não importa o que nós
fizemos lá para trás, não importa qual foi o nosso pecado, não importa qual foi o nosso erro, a nossa transgressão, o nosso vacilo, quando nos arrependemos, quando clamamos a Deus, Ele se volta, Ele responde, Ele acolhe, Ele estende a mão e abençoa. Aleluia. Deus, Ele não deixa ninguém e se perder porque Ele não ama. Deus sempre está disposto a estender as mãos, a abençoar aquele que se aproxima de Deus. O salmista diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Isaías 55:6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode. Há momentos que já não adianta mais, né? Mas enquanto você conseguir, enquanto tiver em condições, quando você estiver vivo, e vivo em condições de clamar, porque às vezes você está em condições, está vivo, mas está tão mais morto do que vivo, que você já não consegue mais fazer mais nada. Não é verdade? Estive no hospital ontem, e eu vi pessoas lá assim, ó, entubadas. Aí, vai clamar que jeito, vai orar que jeito. Vários, não era só um não. Falei, meu Deus, um velhinho, outro velhinho ali, tudo. Né? Então, ali já não se encontra mais o tempo de buscar a Deus. Já passou o tempo. Agora é dali para a eternidade. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Buscar a Deus. Deus te deu força, Deus deu voz, Deus te deu saúde. Deus, até agora o Senhor tem te dado condições de clamar, de orar, de adorar. Então faça enquanto se pode achar, enquanto você pode, enquanto Deus tendo misericórdia de nós. Amém? E aí quando clamamos, o Senhor tem promessa. Clama a mim, e a promessa de Deus qual é? E responder-te-ei, vou te responder, não vou te deixar no vácuo, né? Linguagem moderna, né? Não vou te deixar no vácuo, vou te responder. Você crê que Deus pode responder a tua oração? Deus sim pode responder a oração. Isso me faz lembrar muito aquele versículo que está lá em Tiago capítulo 5, se não me falha a memória, que fala a respeito de Elias, que Elias era um homem comum. Em outras palavras, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, era um homem igual eu e você, comedor de arroz e feijão igual eu e você, e diz que orou a Deus, e Deus pediu para que Deus não mandasse chuva, e Deus cortou a chuva. Depois orou novamente para que Deus mandasse chuva, e Deus manda a chuva. Então Deus responde a oração. Eu sei que você não é perfeito, você não é perfeita, mas Deus responde a oração daquele que crê, que busca, que confia, que tem realmente fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Aleluia! Então, meus irmãos, tem promessa de Deus, tem resposta de Deus para aquele que clamar. E clamar, como eu disse, vai além daquela oração cotidiana nossa. Orar é uma súplica fervorosa, intensa, dirigida a Deus com todas as nossas forças. Há momentos que precisamos fazer isso. Há momentos desesperadores na nossa vida que precisamos clamar a Deus. Aleluia! Clamar, buscar, e Deus dará resposta. Porque o Deus de Jeremias é o Deus também que está aqui no nosso meio. O Deus de Jeremias, que respondeu a oração de Jeremias, que usou Jeremias ali, também é o nosso Deus. Aleluia. Talvez muitas vezes clamamos, oramos,
colocamos a oração de uma forma que, às vezes, recebemos de Deus a resposta, mas nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós queremos. Também acontece isso. Acontece isso também. Ah, Deus, eu quero aquele emprego ali, aquele emprego eu quero aquele emprego e quer. Deus, eu quero é ali. Né? Tem várias circunstâncias, há situações em que Deus realmente pega e, não, é ali mesmo, amém, confirma e dá aquele emprego. Mas tem situação não, Deus sabe de todas as coisas, amém? Nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Ah, Deus, é ali que eu quero, e está aí, busca e quer, não. Mas Deus não abre ali porque não é ali. É acolá, Deus tem algo melhor, amém? Deus tem algo maior, amém? Deus tem algo além daquilo que você pensa e imagina, amém? Quando recebemos o não de Deus, também devemos dar graças a Deus, porque às vezes só damos graças a Deus quando recebemos o sim. Devemos aprender a dar graças a Deus também quando recebemos o não, porque o não de Deus também é bênção na nossa vida, em várias situações. Tu colocou emprego, casamento, rapaz, a moça, eu quero casar fulano, Deus, é fulano, e Deus fala, não ah, Deus, então não quero mais, né? O Senhor sabe todas as coisas, amém? Eles conhecem, Deus é atributos exclusivos de Deus, onisciência, sabe todas as coisas, onipresença, está em todo lugar, onipotência, pode todas as atributos exclusivos de Deus. E Deus, sendo onisciente, Ele sabe o que é melhor para mim e para cada um de nós. Sabe ou não sabe? Então, quando você recebeu o não de Deus, dá graças a Deus. Assim como você recebeu o sim de Deus, dê graças a Deus também. Porque se você recebeu o sim, é porque o teu desejo está ligado, está conectado, está alinhado com a vontade de Deus. E quando o nosso desejo está alinhado com a vontade de Deus, aleluia, é uma maravilha. Procure entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque se você anda na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia, você vai ser mais abençoado, você não vai ficar frustrada, por quê? Porque vai entender que na tua vida, você está caminhando, está praticando, está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ore a Deus, clame a Deus, mas entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Porque Deus, Ele é um Deus de amor, um Deus zeloso por cada um dos seus filhos. Ele é zeloso, cuidadoso, amém? Ele não quer que ninguém sofra, que ninguém padeça, que ninguém sofra desilusão, amém? Ele quer que cada um de nós sejamos filhos alegres, filhos realizados, filhos convictos de que sua vida está sendo dirigida pela vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Amém? Está entendendo, meus irmãos? Aleluia! Louvado seja Deus! Mas, e o versículo que nós lemos? Ele conclui dizendo, né, que anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Amém? Coisas grandes. Por que coisas grandes? Porque Deus não te dá coisa pequena. A bênção de Deus é sem medida. Malaquias, falando ali sobre dízimo e oferta, diz que as portas dos céus, a janela dos céus, iriam se abrir e Deus derramaria uma bênção tal
numa versão de bênção tal. A outra diz bênção sem medida, ou seja, aquilo que não se pode se calcular. Amém? Então a bênção de Deus, ela não é sob medida, é além daquilo que pensamos, é além daquilo que esperamos em Deus, é além daquilo que merecemos. Amém? A bênção de Deus, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Na última sexta-feira, foi quando o Josinaldo pregou, foi isso? Bom, foi quando o Josinaldo pregou. Foi na última? Não lembro. Penúltima, né? Eu lembro que ele falou sobre a viúva do azeite, não é isso? E a viúva tinha uma dívida, não é isso? E o homem de Deus ali, ele multiplicou o azeite, não é verdade? Multiplicou o azeite e falou: olha, você vai, paga a sua dívida, e o resto você vai viver dele. Ou seja, Deus não quitou apenas a dívida, não deu apenas o necessário, ele foi além do que aquela mulher esperava. O que ela esperava? Que a dívida fosse quitada. Deus quitou a dívida e deu mais para ela. Você vai viver do que sobrou. Deus dá mais, muito mais do que pensamos ou imaginamos. Aleluia. Anunciar-te em coisas grandes, é isso que Deus faz. Firmes que não sabes. Coisas que não temos entendimento, que não sabemos, que não está no momento, no nosso conhecimento, na nossa percepção. Porque no momento do desespero, no momento da dificuldade, a gente não vê saída, a gente só vê derrota, não vê vitória, só vê derrota, não vê uma oportunidade. Não, é por ali que eu vou, é por aqui, não vê. Mas Deus diz que Ele vai fazer coisas grandes que nós ainda não sabemos, que nós ainda não estamos vendo. Amém? Então, quando clamamos a Ele, Ele responde e faz coisas grandes que ainda não está no nosso entendimento, que nós estamos percebendo, que nós ainda estamos enxergando, mas Deus fará acontecer. Aleluia. Aleluia. Foi isso que Deus fez com esse povo. Fez coisas grandes. Levou sim, o povo foi para a Babilônia. Ficaram quanto tempo lá? 70 anos. Cativeiro. Mas Deus trouxe de volta. Promessa de Deus. A promessa de Deus se cumpriu. A profecia se cumpriu, trouxe de volta. O templo que foi destruído foi restaurado. Amém. Então Deus vai restaurar tudo aquilo que foi perdido, amém? Tudo aquilo que você gastou lá fora, tudo aquilo que você perdeu no mundo, Deus restitui quando você fica na presença, busca a presença, clama a Ele. Deus traz restituição. E Deus restitui. Na aprovação de Jó, na aprovação de Jó, porque ali foi provação mesmo, né, meu irmão? Jó é um homem segundo o critério de Deus, não é dos homens não, né? De homens não, segundo os critérios de Deus. Jó era um homem justo, temente a Deus, e foi provado. Na sua prova foi-lhe tirado tudo, exceto a esposa, exceto a sua vida. Mas lhe foi tirado os bens, lhe foram tirados os filhos, lhe foram tirada a saúde, ficou no pó. Mas Deus é um Deus de restituição, e Deus devolve com juros, correção monetária, e outros adendos, e outros, porque na vida de Jó veio tudo em dobro. Deus podia restituir exatamente o que Jó tinha, né? Ó, você perdeu isso aqui,
ganhou. Você tinha 10 cabeças de bois, volta aqui 10 cabeças. Você tinha aqui isso aqui, voltou aqui. Não, Deus restituiu o dobro. Amém? Deus sempre faz mais do que merecemos para nós. Deus sempre faz mais do que merecemos. Mas quando confiamos, quando andamos na presença, quando estamos realmente ouvindo a voz de Deus e obedecendo. E para fechar, aquele povo, eles sofreram ali o castigo de Deus. Foram levados cativo, a cidade foi destruída, o templo, que era o lugar santo, né? Foi destruído, foi blasfemado. Mas Deus restituiu tudo para eles. Porque Deus sempre tem um propósito. Ali era o povo de Deus, amém? Você é povo de Deus, amém? Você é homem e mulher de Deus, amém? Você é propriedade exclusiva de Deus, amém? Então, se você cair, se você pecar, se você andar por aí, Deus vai te trazer de volta, porque você é propriedade dele. Você vai sofrer, você vai padecer, você vai rastejar, mas no final você vai vir de volta, porque é propriedade de Jesus. Aquele povo sofreu, cativo na Babilônia, mas Deus trouxe eles de volta, restaurou a cidade, restaurou o templo, restaurou a sua alegria, a sua fé, restaurou ali, trouxe o povo nunca mais foi o mesmo. Depois da Babilônia, o povo nunca mais se tornaram idólatra. Amém? Então foi um tempo de correção, foi um preço que eles pagaram para aprender. Não queira pagar preço para aprender, meus irmãos. Viva na graça, viva na presença, creia, confie, obedeça. Não queira pagar o preço, se entregue, não tome o exemplo como foi lá no passado. A história, meus irmãos, quero finalizar dizendo o seguinte: eu lembro que no meu tempo que eu estudava, faz um pouquinho de tempo, não faz tanto tempo assim, mas a gente tinha aula de história. Quem teve aula de história aí? Os jovens, né? Teve aula de história? Eu gostava, particularmente eu gostava. A Angélica não gostava. Eu gostava de história. E o professor, uma vez ele falou o seguinte, que eu achei interessante. Porque perguntaram, por que eu quero saber do passado? Quem gosta de passado é museu, tá? O pessoal faz isso, né? Por que eu tenho que ficar estudando lá o que aconteceu no passado e tal? Não me interessa, eu quero ver o futuro. Sou jovem, eu quero ver olhar para o futuro. Você fica me contando do passado. Aí o professor falou o seguinte: nós precisamos estudar a história, conhecer a história, para aprendermos os erros do passado, para que não cometamos os mesmos erros. Então a história nos ensina a não cometer os mesmos erros. Amém? Assim como é a história lá do mundo, assim também é a história de Israel. Nós precisamos aprender com a história de Israel para não cometermos os mesmos erros. Israel aqui transgrediu. Vou eu agora transgredir? Israel transgrediu, se afastou, adulterou, blasfemou, andou aqui adorando outros deuses, e Deus, eu vou fazer isso? Eu aprendi a ouvir o que Deus fez com Israel. Amém? Israel, povo de Deus, povo escolhido. Amém? Então a história bíblica também ela nos ensina a não praticar os mesmos erros que aqueles homens e mulheres lá do passado cometeram. Amém? É por isso que devemos sempre olhar para Jesus, porque Ele nunca pecou. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e diz que Ele foi perfeito. Amém? Quem crê que Jesus é perfeito, olha para Jesus, não olha para mim, não olha para ali, não olha para acolá, porque ninguém é perfeito. Nós todos cometemos erros,
Todos nós estamos sujeitos a errar, mas Deus está sempre pronto a resgatar aquele que erra. Amém? Eu não sei como está a tua vida hoje, está boa? Glória a Deus, continue glorificando, continue orando, continue adorando. Amém? Está difícil, está árdua, está cercado de problema. Começa a clamar, começa a buscar, começa a adorar, porque haverá intervenção de Deus, porque você é um escolhido, você é uma escolhida, e haverá providência de Deus na tua vida, para a glória do nosso Deus. Amém? Então a salve palmas para o Senhor.